Saudações, hoje é madrugada de 13 de janeiro de 2024. Eu demorei um pouco para tocar nesse assunto, em parte porque eu também realmente não queria falar muito naquele momento, mas também por uma certa dificuldade de gravar vídeos. Mas de qualquer modo eu precisava fazer uma avaliação desse aniversário do 8 de janeiro, especialmente frisando as reações e o modo como está sendo instrumentalizado para reforçar ainda mais um processo de alienação da sociedade, reificando cada vez mais uma noção absolutamente farsesca de democracia que está sendo vendida como a única coisa a qual nós podemos efetivamente defender. Tudo mais agora foi substituído. Especialmente por parte da esquerda, não se fala mais em luta de classes, não se fala mais nem mesmo em reformas, revolução, então nem pensar. A ideia agora é defender a democracia. E a democracia é a ordem liberal que mantém esse sistema econômico conforme ele de fato está. Eu acho que um bom elemento para a gente refletir é um documentário que a Globo produziu, se chama A Democracia Resiste. Um documentário, por sinal, muito bom. Não vou linkar, não, quem quiser que procure, não vou ajudar a Globo em nada. Mas eu reconheço que o documentário em si está bom. Mas qual o interesse da Globo em fazer um material de qualidade que em grande parte realmente ajuda a esclarecer os fatos? Sim, claro que a Globo tem que produzir conteúdos relevantes, afinal é como eu sempre digo, né? Para que os órgãos de mídia possam manipular eficientemente, eles têm que fornecer um serviço que lhes dê credibilidade. Então, frequentemente, por mais enganadora, por mais pérfida que seja uma instituição de mídia, como a maioria das grandes instituições de mídia são, elas regularmente têm que fornecer algum material de alta qualidade para que elas tenham credibilidade e possam realizar o seu serviço de manipulação com mais eficiência. E não quer dizer que esses elementos de qualidade não possam ser aproveitados. Então esse é o caso deste documentário. E, bem, o fato é que temos aí esse aniversário daquilo que não foi uma tentativa de golpe, isso precisa ficar claro. O pessoal, tudo bem que tem esse discurso, que utiliza esse discurso, eu até entendo isso, porque de fato houve uma tentativa, uma organização, uma pretensão de se praticar um golpe de Estado, isso é totalmente evidente. Todas as evidências são claríssimas e não é só a questão da minuta do golpe, das reuniões, dos discursos, do fato de que alguns de fato, como o canalha do comandante da Marinha, de fato estava disposto a levar adiante isso, e tinha mais gente também, mas o fato é que, apesar de tudo isso, apesar dessas escaramuças que chegaram a acontecer bem antes do 8 de janeiro, com pretensões claramente golpistas, aparelhando inclusive órgãos de segurança, apesar de tudo isso, esse golpe não foi possível. E quando aconteceu o 8 de janeiro, isso já estava claro. O 8 de janeiro não foi realmente uma tentativa de golpe. Ele foi basicamente uma vingança pelo fato de que o golpe não foi possível. Basicamente isso. Claro que talvez ainda restasse uma última esperança. Mas, sinceramente, eu acho que mesmo que o governo tivesse caído na burrada inacreditável de chamar uma GLO, né, uma garantia da lei e da ordem, e entregar o poder para os militares, eu acho que mesmo assim não teria sido mais possível promover uma operação de ruptura institucional, mesmo que houvesse essa intenção. Se já era difícil antes, teria ficado mais difícil ainda. Geraria problemas. O governo foi perfeitamente sábio em não ceder a essa tentação, em preferir uma intervenção federal, né? Inclusive diz esse documentário que isso foi graças a Janja, né? Já subiu ainda mais o meu conceito, se foi esse o caso. Mas eu duvido que tanto o próprio Lula quanto o próprio Flávio Dino, duvido que eles cairiam nessa besteira de chamar uma GLO. Mas assim, então o que aconteceu? Um fato muito curioso é que houve um certo grau de controle, de comedimento, porque ninguém foi armado para esse golpe, percebeu, né? Apesar de ter uma horda de CACs e de gente armada naqueles equipamentos, eles tiveram o cuidado de não deixar ninguém ir armado para o Congresso, porque senão teria dado problema muito mais grave, né? Mas, e também não estou falando a respeito do que tinha na cabeça daquele bando de imbecil que não se pode se esperar nada além de merda. Então, aqueles ali realmente não adianta você fazer qualquer tipo de avaliação com base no que eles pensavam, o que eles achavam. Isso é totalmente insignificante. E provavelmente havia sim, certamente havia sim, indivíduos lá dentro que estavam com alguns recursos, né?
e instruções, inclusive treinamento, para realizar algumas ações mais específicas, como, por exemplo, sabotar determinadas estruturas de segurança ou até mesmo roubar determinados equipamentos, como, por exemplo, roubar os HDs do sistema de gravação de câmeras. Então tinha uma galera ali, mas pode-se entender que isso é uma espécie de resquício de um planejamento anterior que poderia ter sido utilizado no momento mais oportuno, mas que não deu certo, não teve mais como funcionar. Então, como já estava assim mesmo, vamos fazer essa vingança mesmo, toca o terror mesmo e vamos ver no que vai dar. Até por um motivo muito simples, né? O próprio Bolsonaro já tinha fugido do país, já tinha desarticulado uma série de situações ali, o Lula já tinha assumido, ou seja, teria sido muito mais fácil ter feito isso antes de ele assumir. Aquelas escaramuças do dia 12 de dezembro teriam muito mais possibilidades de, caso tivesse havido um fenômeno parecido, gerar um processo golpista mais turbinado, né, mais sofisticado, mas o fato é que nada disso foi de fato possível. De modo que, insisto, aquilo ali foi basicamente uma retaliação pelo fato de que o golpe não foi possível. Bom, eu já falei demais sobre esse assunto, tem vários vídeos onde abordei essa questão, especialmente um vídeo gravado ainda em 2021, pouco antes do 7 de setembro, onde eu cantei a pedra de que poderia se utilizar a ameaça bolsonarista para dar esse golpe de Estado, ou seja, o bolsonarismo seria o autor do golpe, mas seria a ameaça que seria utilizada para legitimar o golpe, e foi basicamente o que se encaminhou, acabou se encaminhando, só que naquela época a ameaça mais imediata era o aparelhamento de grupos de policiais mesmo, de algumas instituições de segurança e de milicianos, porque chegou a haver uma greve de policiais em alguns estados, né? Então essa questão estava muito em voga. E acabou havendo um desenvolvimento diferenciado, onde criaram aqueles acampamentos ali, né? Onde não chegaram a desenvolver exatamente forças paramilitares, mas havia forças paramilitares que poderiam ter sido utilizadas. O fato de eles não terem deixado o pessoal ir armado para lá é um planejamento um pouco mais sutil, né? Até porque se tivesse feito isso, teria morrido, inclusive, muito bolsonarista mesmo, e a tragédia teria sido muito grande. Isso teria sido ainda pior para o bolsonarismo. Imagina se, além desse quebra-pau, tivessem matado o policial, né? O grau de desmoralização que isso teria atingido. Também comentei largamente logo no dia do ocorrido, além de uma série de vídeos com determinadas análises, onde eu apontei a culpa dos militares, assim, do alto comando militar, em ter permitido que aquilo acontecesse. Esse documentário da Globo até esclarece algumas coisas, coloca algumas coisas num plano um pouco mais compreensível, ainda assim não perdoável. Mas a questão que a gente deveria focar aqui não é nem tanto essa questão toda, se o pessoal merecia ser condenado por golpe de Estado, mas quero mais é que se dane esse pessoal mesmo. E apesar de que eu reconheço que há uma problemática em ficar elevando cada vez mais esse estado de policialismo que nós estamos vivendo, mas foi a própria praga do bolsonarismo que gerou isso praticamente, e que isso se vire contra eles agora, eu acho muitíssimo bem feito. Mas a questão toda não é essa. A questão que a gente tinha que ficar focado agora é em todo esse discurso pela democracia. É que em vez de fechar, como o ataque gerou esta retaliação, essa unificação da sociedade, unificou os três poderes, unificou a própria mídia, unificou uma série de setores em favor de uma coisa. Mas essa coisa não foi exatamente o governo em si, ou foi exatamente um projeto de país, muito menos um projeto de país. Essa coisa em si foi a institucionalidade que nós estamos acostumados, que a gente infelizmente passou a chamar de democracia. Democracia hoje, na cabeça do pessoal, não tem nada a ver com soberania popular. Não tem nada a ver com uma coisa que siga os interesses do povo. É basicamente essa institucionalização, esse sistema tripartite de poderes, esse fisiologismo político que nos controla, que de democrático tem muito pouco, se é que tem alguma coisa. Basta sempre bater naquela determinada tecla. A gente até elege aquela camarilha lá, mas na hora H eles votam coisas completamente ao contrário dos interesses da população. Nenhuma dessas medidas que foram implementadas, essas grandes medidas implementadas, pelo menos desde o governo Temer, nenhuma delas jamais teria passado no crivo popular. Então uma democracia onde você elege um indivíduo para fazer uma coisa o contrário do que você pensa é uma fajotice. Isso se aplica a todo o Ocidente. Mas o fato é que esse evento do 8 de janeiro é mais um dos elementos que vai ser utilizados para densificar ainda mais esse foco nessa abstração que a gente chama de democracia, deixando de lado aquilo que verdadeiramente interessaria. Não estamos mais defendendo direitos trabalhistas, estamos defendendo democracia. Não estamos mais defendendo os interesses da população, o bem-estar dos trabalhadores. Estamos defendendo democracia. Não é mais um projeto de país para se desenvolver mais, fortalecer mais a nação, fortalecer
cresce mais o Estado e gerar mais emprego. Não, é defender a democracia. Essa abstração. Isso eu sempre vou repetir. Se a opção for essa democracia que nós temos aí e tivesse uma ditadura tirânica que fosse fazer exatamente o que precisasse ser feito, gerar emprego, desenvolver o país, gerar instrução, dar recursos, se fosse assim, eu escolheria 1000 vezes essa ditadura, for melhor qual fosse. Mas eu sei muito bem que não existe esse cenário, isso não é possível, isso não é plausível. Deus me livre de um governo autoritário na mão da corja maldita do bolsonarismo e desses patifes, desses militares que só iam servir para submeter o país aos Estados Unidos, fazer lamber bota e só se ferrar em contrapartida. Então, deixa essa porcaria que nós vivemos aqui, ainda é melhor do que o governo autoritário na mão desta corja. Mas a gente não pode perder de vista que esse sistema é um lixo, isso é uma porcaria. A gente não deveria se orgulhar em momento algum dessa fajutice que a gente chama de democracia. E se isso está sendo maravilhosamente defendido, é porque é aquilo que eu digo. Democracia é o governo favorito da plutocracia. É através dela que se estabelece um sistema de manipulação massivo da sociedade, onde quem efetivamente detém o poder é o poder econômico, manipulando os seus fantoches, gerando esse teatrinho de sombras que são as eleições, para colocar um governo cada vez mais submisso, cada vez mais capacho. O governo Lula anteriormente até tinha alguma capacidade, mas não é à toa que depois o governo Dilma foi derrubado e que o Lula foi posto na cadeia, e quando ele foi solto é totalmente sob controle, sob rédeas, para continuar movendo adiante esse teatro de sombras, essa farsa que nós estamos vendo aí, e que não tem nenhuma perspectiva de melhorar, porque tudo que essa democracia tem para nos oferecer é a submissão ao capital financeiro, e nem mesmo as piores desgraças que foram cometidas nesses governos nachocidas de Temer e Bolsonaro, nada disso foi revertido, continua. As privatizações todas vão ser mantidas, o Banco Central vai continuar independente, com essa mesma política econômica farsesca, e é difícil de ver alguma coisa realmente boa a médio e longo prazo, a não ser alguns alívios cosméticos aqui e ali, que sim, é muito melhor do que se tivesse reelegido a besta fera, mas ainda assim não é uma coisa da qual nós deveríamos nos orgulhar. Tudo bem, é preferível manter essa institucionalidade por enquanto, mas o que a gente tem que realmente fazer é parar de se iludir com esse sistema farsesco, com esse sistema podre, e insistir em soberania popular, e o PT não vai fazer isso. A gente tem que educar as massas, trazer visões, trazer informações, trazer percepções. E a primeira coisa que tem que fazer é jogar no lixo essa divisão estúpida entre esquerda e direita, esse teatro todo que só faz iludir cada vez mais, e defender os interesses da população na sua integralidade, que são os interesses econômicos, os interesses culturais, que tendem à esquerda econômica e à direita cultural. E tudo que nós vemos aí, a exemplo, por exemplo, da própria Argentina, é a troca de lugar entre o liberalismo econômico e o liberalismo cultural, de modo que o liberalismo econômico entra, ferra com a vida de todo mundo, o pessoal fica de saco cheio e vota na esquerda, e a esquerda só faz meter liberalismo cultural, e o pessoal fica de saco cheio e vota na direita, que só faz meter mais liberalismo econômico. A Argentina está mais avançada do que a gente, mas a gente está indo nessa direção também, desgraçadamente, chegando nesse nível que os Estados Unidos já passou há muito tempo. E essa é a fórmula da deteriorização, da decadência, da depravação do Ocidente, que não tem mais futuro. O futuro está nos sistemas que são verdadeiramente democráticos no sentido orgânico, onde a população apoia esmagadoramente aquele governante que está lá em cima. Então, no sentido verdadeiro de democracia, amigo, verdadeiramente democrático, é a Rússia, porque a população em massa apoia Vladimir Putin e ele está no poder porque ele tem apoio popular. É a China, porque o próprio Xi Jinping e o Partido Comunista têm apoio da população e está no poder porque tem apoio popular. É a própria Coreia do Norte ou o Irã, são governos, não importa que eles estejam lá há quanto tempo for, porque enquanto a população queira que eles estejam lá, eles têm que estar lá para atender a soberania popular e não fingir esse teatrinho farsesco de que você tem que trocar um governante, mesmo que ele seja excelente, para trocar por um pior, para no final das contas não fazer porcaria nenhuma que preste e ficar defendendo o interesse do capital financeiro. Eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 13 de janeiro de 2024. Muito obrigado por sua atenção.